buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis então. O Senhor nosso Deus convosco estará. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Alexandro, a quem agradeço novamente o convite a estar hoje aqui em sua paróquia, participando da novena das Rosas de Santa Dulce e também fazendo esta pregação, caríssimos irmãos e irmãs. Nós iniciamos antes de ontem, quarta-feira, na igreja, estamos vivenciando um novo tempo, o tempo da Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão. A liturgia de antes de ontem, o Evangelho de quarta-feira, trouxe para nós 3 práticas quaresmais que nos ajudam neste caminho de conversão, nesse caminho de penitência, em preparação à Páscoa do Senhor, que é a oração, a esmola e o jejum. E a liturgia de hoje vem exatamente elucidar o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, nosso Senhor, e que transforma o nosso ser. O jejum, caríssimos irmãos e irmãs, não é somente o ato de comer menos, não é somente o ato de privar-se de alguma refeição, ou o ato também de abster-se de carne. O jejum não é só isso. Comer menos, abster-se de alguma refeição, propriamente dito, é dieta, é regime, mas é o ato de se mortificar, é o ato de se sacrificar por um propósito. E qual que é o propósito que nós temos no jejum da Quaresma? A conversão. Pedimos a Deus a graça da conversão, para celebrarmos mais dignamente a grande festa, a maior festa para nós católicos do ano litúrgico, que é a festa da Páscoa, a festa da ressurreição. Mas, além disso, o jejum deve ser coerente entre a ação e a oração. É isso que nós ouvimos na primeira leitura. Não adianta jejuar e desprezar o irmão faminto. Papa Francisco disse certa vez que o jejum não é somente privar-se do pão, mas é também dividir o pão
com o faminto. Não adianta jejuar, não adianta fazer penitência se nós desprezamos o irmão faminto. Se fizer isso, o jejum perde seu sentido, não tem sentido nenhum. Santa Dulce dos pobres é um exemplo de santa que jejuou quando estava preparando esta pregação. Eu li que Santa Dulce jejuava 3 vezes por semana, mas isso não foi o mais importante da sua vida. Aquilo que tornou ela santa, aquilo que foi mais importante na sua vida foi a sua preocupação com os pobres, foi dela ser caridosa com os pobres. E assim também deve ser nossa sã na Quaresma. Jejuar, sim, é importante, mas muito além disso, a esmola, a caridade. O jejum, como prática quaresmal, vem sempre acompanhado com a oração, vem sempre acompanhado também com a esmola, com a caridade. E para nos auxiliar nesse caminho de conversão, devemos praticar essas 3 práticas quaresmais: o jejum, a esmola e a oração. O evangelho que nós acabamos de ouvir, de São Mateus, continua o tema do jejum. Os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus e fazem a pergunta: por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não? E Jesus responde: aqueles que estão com o noivo não precisam fazer jejum, não precisam. Quem que é o noivo? É Jesus, é o próprio Cristo. Mas dias virão, termina aqui, em que o noivo será tirado do meio deles. E quais são esses dias? São os dias de hoje, os dias da igreja, os dias que nós estamos vivenciando. Hoje o noivo, Jesus, não está mais fisicamente presente no meio de nós. E é por isso que nós precisamos fazer jejum. Por quê? Porque Deus não está presente no meio de nós, mas um dia nós o encontraremos na eternidade, mas para que nós possamos nos encontrar com Ele, é preciso que nós nos convertamos. E como que vamos nos converter? Através do jejum. Mas sempre jejum acompanhado da caridade, acompanhado da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.